Hoje, a seleção está recheada de situações que ninguém deveria ter visto. Temos policiais flagrados no erro, civis em atitudes suspeitas e comportamentos que jamais imaginaríamos assistir, mas estão todos aqui, registrados em vídeo. Número 1. Romance proibido no carro da polícia. O policial de Maryland, Francesco Marlette, se meteu em encrenca feia ao ser gravado fazendo algo totalmente inaceitável. Não foi só um beijo. Ele levou a mulher para o banco de trás da viatura. Resultado? Uma bela confusão. Número 2. Prisão, poder e manipulação. Ela estava no comando, mas de alguma forma ele a manipulou. O casal foi flagrado em momentos íntimos e, como já se sabe, prisão pode ser um lugar solitário, principalmente quando os que detêm o poder avançam primeiro. Número 3. O grito invisível. Ela apenas se ajeitava diante do espelho quando algo aparentemente invisível começa a mexer suas roupas. O grito de uma mulher nunca é sinal de coisa boa. Ignorar pode te levar direto ao problema. Número 4. Cobra no elevador. Esse homem quase conheceu o perigo real ao dividir o elevador com uma cobra. Isso não se varre para debaixo do tapete. Por sorte, tudo terminou sem acidentes. Número 5. Um cavalo no elevador, sim. Um cavalo entrou no elevador. Sem escândalo, sem correria. Apenas um dia comum em alguma cidade onde aparentemente isso é rotina. Para onde ele estava indo? Ninguém sabe. Número 6. Entrega sem cuidado. Milhões de encomendas serão enviadas até o Natal. E se você estiver esperando uma, é melhor torcer para não ser esse entregador. Nem tocou a campainha, apenas lançou o pacote como se fosse lixo. Número 7. Entrega com decepção. Algumas entregas vêm com uma dose de frustração. Você já pagou, mas não pode recuperar o valor. E tem gente que leva até seres vivos como se fossem bagagem. Isso não é só furto, é crueldade. Número 8. O susto nas Filipinas. Morar nas Filipinas é saber que às vezes o inesperado não apenas aparece, ele literalmente salta na sua direção. É aquele momento em que tudo está em silêncio, você está distraído, e então algo completamente fora do comum se materializa na sua frente. Seu cérebro precisa de um segundo para processar, mas o corpo já está em estado de pânico total. É como se a realidade tirasse uma casquinha da sua calma, só para te lembrar que ali nada é tão previsível quanto parece. Número 9. Crianças, perus e o caos. Disfarçado de rotina. Esse vídeo é o tipo de coisa que mistura a inocência com a completa insanidade. Uma criança aparece andando tranquilamente, como se estivesse num passeio qualquer, enquanto leva perus como se estivesse organizando uma feira agrícola. A naturalidade da cena é o que mais assusta. Parece que ele faz isso todo dia. Mas aí, quando tudo parece tranquilo, vem o golpe do destino. Do nada, o universo decide bagunçar tudo. Aquela calmaria é quebrada por um momento de confusão total. E o que era uma simples caminhada vira um caos hilário digno de replay. Número 10. O dia em que o poder literalmente te derruba era para ser só mais uma entrada ou saída tranquila por uma porta. Mas o que aconteceu foi uma verdadeira demonstração do que significa tomar uma rasteira do universo. Tudo estava calmo, até que uma força inesperada, quase simbólica, empurra alguém com tudo. Não foi apenas uma queda qualquer. Foi como se a própria porta estivesse esperando o momento exato para dar o troco. E enquanto todos ao redor saem ilesos, quem levou o impacto também carrega a vergonha. E claro, a carteira dele provavelmente não sobreviveu à colisão. Da próxima vez abrir a porta vai ser uma decisão mais calculada. Número 11. Gatos. Por todos os lados, esse cara parecia viver num musical da Disney, cercado por gatos por todos os lados. Só que quando eles decidem se mexer, qualquer escorregada pode virar tragédia. Número 12. Criança ou brinquedo? De relance, parecia que a criança estava apenas de castigo. Mas algo estava errado, e o adulto ali não percebeu. O que parecia normal, não era. Número 13. Ursos. Estão de volta. Com o fim do inverno, os ursos estão de volta. Andando pelos quintais como se fossem donos do lugar. Um morador deixou o lixo do lado de fora por causa da chuva, e foi o suficiente. Número 14. Corrida pela vida. O que parecia uma brincadeira de animal de estimação se transformou em perseguição real. O entregador correu com tudo que tinha, e a maioria de nós não teria a mesma sorte. Número 15. Pressão. Revela o verdadeiro eu. O que começa como uma piada rapidamente se transforma em situação real. Quando a pressão chega, alguns cedem fácil. É perturbador ver como agimos contra nós mesmos. Número 16.
A sobrevivência do peixe guerreiro. O peixe estava praticamente morto, mas ainda assim lutou. Contra todas as probabilidades, ele escapou nadando como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, muitos desistem só porque o Wi-Fi caiu. Número 17. A ira do esquilo. Subestimar um esquilo pode ser um erro fatal. Esses pequenos demônios fofinhos entram em modo besta num piscar de olhos. Número 18. Tijolo contra o sonho. Você pode colocar sua alma num projeto, mas o universo ainda pode jogar um tijolo. Literalmente. Vidro quebrado, sonho despedaçado. Número 19. Lutando contra o invisível. Você acha que seu emprego é ruim? Esse cara foi obrigado a lutar com um espírito irritado. E o recado foi bem claro. Não brinque com o além. Número 20. O gato com mais carisma da internet. Todo mundo já viu vídeos de gente tentando aquele desafio de chegar na porta automática e ela abrir sozinha, como num passe de mágica. Mas esse gato preto? Ele não esperou. Ele simplesmente chegou como se fosse o dono do lugar. A forma como caminhou até a entrada, sem hesitação, com confiança pura, foi algo digno de um chefe entrando em seu império. A porta se abriu não porque ele pediu, mas porque parecia uma ordem. Influenciadores digitais que se cuidem, porque esse felino tem mais presença de palco do que muitos por aí. Com uma atitude dessas, é difícil não pensar que ele já esteve ali antes e só voltou para reafirmar seu território. Número 21. Cobra ataca em delegacia. E ninguém esperava, imagine estar sentado tranquilamente em uma delegacia, cuidando da sua vida, quando de repente uma cobra surge do nada e vem para cima como se tivesse um acerto de contas com você. Foi exatamente isso que aconteceu em uma delegacia na Tailândia. O homem estava ali, quieto, despreocupado, quando o réptil apareceu do lado e lançou um bote direto, sem aviso, como se estivesse possuído por pura raiva. Não teve tempo de gritar, só de reagir. E reagiu como um verdadeiro mestre dos reflexos, desviando no último segundo. Se não fosse esse movimento rápido, estaria agora lembrando dessa história no hospital, com um braço enfaixado e muito trauma acumulado. Número 22. Risos nervosos. Mas o susto foi real. A gente costuma rir de nervoso quando o perigo já passou, mas esse vídeo mostra como o susto real deixa marcas. Um cara estava andando tranquilamente, tudo parecia bem, até que algo saiu das sombras, rápido e sem nenhum aviso, e quase o acertou em cheio. Agora ele ri da situação, mas no momento do impacto foi puro desespero. O ataque foi tão inesperado, tão fora de contexto, que não dava nem tempo de pensar. Foi o tipo de cena que lembra a gente que a vida adora surpreender quando menos esperamos. O tipo de susto que não aparece duas vezes, mas que você também nunca mais esquece. Número 23. O protagonista do próprio filme. Ninguém sabe o nome dele, mas isso nem importa. Porque por um breve momento esse homem se transformou na estrela absoluta da cena. A forma como ele agiu, a confiança nos gestos, a entrega total à situação. Parecia até que estávamos assistindo ao trailer de um filme de ação, e ele era o protagonista indiscutível. Ele entrou em cena com tanta força que todos ao redor viraram meros figurantes do seu momento épico. Foi como se o mundo estivesse em pausa só para ele brilhar. E o mais impressionante? Ele fez tudo isso sem falar uma palavra, apenas com atitude. E quem viu, sabe. Naquele segundo, ele foi o momento. Número 24. O leão na cidade na Índia. Um leão simplesmente entrou em uma cidade, pegou o que queria e foi embora. Sem pressa, sem medo. Selvageria em modo puro. Número 25. Quando a gravidade te derruba. Tentando impressionar ou só por diversão, esse cara desafiou a gravidade. E perdeu. Caiu com tudo. Com direito a face plante no chão. Duro? Simulation. Engraçado? Também. Número 26. Vovó não aceita não como resposta. Ela não veio até aqui para aceitar portas fechadas, literalmente. Fez a própria entrada, derrubando a porta com tudo. É isso que acontece quando você não deixa as pessoas se sentirem bem-vindas. Número 27. Abduções inexplicáveis. Desaparecimentos ocorrem todos os dias, mas alguns são diferentes. Câmeras mostram pessoas ali num momento, e no seguinte sumiram. Como se algo tivesse levado, sem explicação. Número 28. Cães heróis contra ladrões. Enquanto os donos estavam fora, 2 cães protegeram a casa como verdadeiros guerreiros. O ladrão achou que seria fácil. Não foi. Saiu correndo e com certeza refletindo sobre suas escolhas. Número 29.
O preço da esperteza. Um ladrão tentou sair esperto com uma porta automática de R$ 1.500. Resultado? Humilhação instantânea ao andar de cara nela. Dignidade zero. Número 30. Assalto relâmpago na loja da Apple 12 segundos. Foi esse o tempo necessário para esses ladrões levarem tudo de uma loja da Apple. Parecia coreografia de crime, rápido, limpo e sem erros. Funcionários assistiram, impotentes. Número 31. O retorno dos palhaços sinistros. Em 2016, palhaços aterrorizavam pessoas pelas ruas dos Estados Unidos. Agora estão voltando. Mesmo sorriso maligno, mesma intenção. Destruir seu dia com uma presença perturbadora. Número 32. O silêncio do predador. No México, um jaguar apareceu e perseguiu um cachorro. Rápido, silencioso e letal. Uma lembrança de que às vezes o perigo está bem perto e não faz barulho. Número 33. O lado sombrio dos guaxinins. Eles são fofos, mas perigosos. Um guaxinim saiu do lixo com aquele olhar. E ninguém teve coragem de fechar a porta. Aquela expressão dizia tudo. Não brinque comigo. Número 34. O gancho, que quase acertou tudo. Um guindaste quase deixou seu gancho cair sobre um homem. E sobre o carro. Por sorte, nada aconteceu. Mas foi o tipo de sorte que parece ter um anjo da guarda de plantão. Número 35. O menino do bueiro. Parecia só uma brincadeira de esconde-esconde. Mas depois de rastejar por sujeira e vergonha pública, talvez esse garoto tenha aprendido. Esperamos que sim. Número 36. Acendendo fogo. Perto de combustível. Em pleno frio, um homem tentou esquentar-se, acendendo fogo ao lado de tanques de combustível. Isso não é coragem, é burrice de nível profissional. Número 37. Ladrões de combustível expostos. 2 homens tentaram trocar bicos de gasolina para roubar combustível. Achavam que estavam sendo espertos. Foram pegos com a boca na botija, literalmente. Número 38. Erro humano ou sabotagem. Esse carro elétrico sofreu danos sérios. Não parecia falha técnica, mas sabotagem. Seja o que for, os veículos elétricos estão enfrentando mais que apenas tecnologia instável, enfrentam também sabotadores. Número 39. Leopardos. Nas grandes cidades indianas. Eles não estão só nas florestas. Leopardos estão entrando em quintais, becos e ruas movimentadas na Índia. Natureza está dizendo: agora é a nossa vez. Número 40. Urso amarrado no corredor da escola. Essa cena parece saída de um desenho animado bizarro ou de um experimento que deu muito errado. Em uma escola, alguém teve a brilhante ideia de amarrar um urso no corredor como se estivesse domando um animal de estimação de 1 tonelada. A ideia de que aquilo poderia dar certo já é absurda por si só. Mas o mais impressionante foi a reação da diretora. Calma, quase indiferente, como se fosse só mais uma terça-feira. Dá para pensar que isso foi uma brincadeira de mau gosto, talvez uma pegadinha que foi longe demais. Ou, quem sabe, estamos diante do início da história de um vilão excêntrico tentando ganhar fama com suas loucuras. Seja como for, ninguém sai ileso de uma ideia tão maluca. Número 41. Furto em pleno aeroporto. Pela própria segurança. Já é ruim o suficiente ter que lidar com filas intermináveis, revistas invasivas e todo o estresse de um aeroporto. Mas agora, até o pessoal da TSA, que deveria proteger os passageiros, está sendo flagrado roubando dinheiro dos viajantes. Imagine chegar ao seu destino e descobrir que parte do seu dinheiro sumiu misteriosamente. E depois ver no noticiário que estava no bolso de um agente que deveria estar zelando por sua segurança. A resposta oficial? Um comunicado frio e vazio. Não apoiamos esse comportamento. Nenhuma ação concreta, nenhuma garantia de mudança. Só uma declaração rasa e a vida que segue. Se você já desconfiava da TSA, agora tem motivo de sobra. Número 42. O papagaio kamikaze do correio. Um carteiro no Canadá achou que aquele seria mais um dia comum de entregas, com rotas conhecidas e um bom ritmo de trabalho. Mal sabia ele que seria surpreendido por um ataque aéreo que nem em sonhos esperaria. Um papagaio, isso mesmo, um papagaio, o interceptou com uma precisão assustadora, como se estivesse protegendo o território ou cumprindo uma missão. O bicho voou com raiva, mirando direto no entregador, numa investida que parecia cena de filme. E não era brincadeira. O animal não estava defendendo uma casa, mas sim todo o bairro, como se fosse o guardião do céu local. Depois desse dia, esse carteiro nunca mais vai olhar para aves do mesmo jeito.
Número 43. O leão que veio cobrar dívidas na Índia. Uma cena inacreditável. Um leão surgiu como se estivesse em missão pessoal. Não foi uma mera aparição aleatória. O animal entrou com firmeza, andou entre as casas, sem hesitar, e foi direto ao ponto, pegando o que queria e saindo como se tivesse marcado hora. Não demonstrou medo, não fugiu de nada. Apenas fez o que tinha vindo fazer e foi embora. Foi como assistir a um cobrador selvagem realizando sua visita semanal. E o mais assustador: se um dia esse leão aprender a girar uma maçaneta, ninguém mais estará seguro. Ele não vagava, ele agia com propósito. A natureza, às vezes, não pede passagem. Ela entra e toma o que é seu. Número 44. Lagarto gigante de visita na Tailândia, um monitor lizard. Tipo de lagarto enorme. Simplesmente invadiu uma casa. Crianças gritaram antes que ele ficasse à vontade demais. O susto valeu por uma vida inteira. Número 45. O pior dia de trabalho. Esse trabalhador passou de cheguei cedo para fui embora humilhado em questão de segundos. Tudo que podia dar errado, deu. E tudo gravado, hora de rever a carreira. Número 46. Raiva pura contra a parede. Uma mulher atravessou a parede como se ela tivesse insultado sua família. Nada de pensar duas vezes. Só fúria pura e uma porta que não resistiu. Número 47. Roda descontrolada no mundo real. Um objeto se soltou e foi embora como se tivesse vontade própria. Não era só perda de controle, parecia possessão. A perseguição? Inútil. Ele tinha outro destino. Número 48. Um carro cheio de arrependimento. Um erro pequeno, um impacto enorme. Um carro danificou tudo ao redor. Destroços no chão e uma expressão no rosto do motorista que dizia: devia ter ficado em casa hoje. Número 49. Dobrando o inquebrável aço não deveria dobrar daquele jeito, mas dobrou. Sem explosão, sem barulho, só uma dobra lenta e assustadora, como se o mundo tivesse travado por um segundo. Número 50. Campainha com karma instantâneo. O cara foi fazer uma pegadinha puxando a campainha e levou uma porta na cara. A física não perdoa e a casa respondeu: não volte mais aqui. Número 51. Predador fora de época. Estava tudo calmo demais. Até algo antigo sair das árvores como se tivesse dormido por séculos. Um passo em falso, e esse vídeo viraria aviso de perigo. Assustador. Número 52. Apagão por causa de uma batida. Um caminhão bateu no ponto exato e, puf, a rua inteira ficou no escuro. Um acidente bobo que desligou a vizinhança. Um lembrete de que até erros pequenos têm consequências gigantes. Número 53. A carga rebelde. A corrente frouxa, o caminhão mal estacionado. E pronto. A carga voou para trás como se tivesse sido ofendida. Quem estava por perto não teve chance. Número 54. A mangueira com vida própria. O vento virou e a mangueira de lavagem pareceu ganhar consciência. Girou, puxou, correu como se tivesse compromisso. Por um segundo parecia estar atrasada para algo. Número 55. Car wash. A lavação humilhante. O homem achou que podia atravessar o lava-rápido no momento certo. Errou. Foi puxado, ensaboado, encharcado. Sozinho, sem ajuda, apenas sendo esfregado como um carro qualquer. Número 56. A garrafa da sorte. A garrafa escorregou. O tempo parou. Todos esperaram o estouro, que nunca veio. Ela caiu, parou e sobreviveu. Milagre ou física generosa. Número 57. Cervo no restaurante. O jantar estava tranquilo até que um cervo invadiu o restaurante, escorregando, quebrando vidros, virando mesas. Um jantar virou episódio de vida selvagem. Número 58. Fábrica. Vira furacão. Um sopro de vento virou furacão dentro da fábrica. Um trabalhador quase foi levado. Sem sirenes, sem aviso. Só o instinto de correr. E ele correu. Número 59. Furto gravado em HD. Alguns acham que estão sendo discretos, mas câmeras não piscam. Cada pequeno roubo é captado, registrado e pronto para humilhar depois. O replay é implacável. Número 60. 6 carros em 1 minuto. Uma equipe de ladrões levou 6 carros em menos de 60 segundos, sem erro, sem tropeço. Parecia um balé criminoso, planejado, ensaiado, executado com perfeição assustadora. Número 61. Cão roubado no quintal. Em Little Rock, uma família está de coração partido após uma mulher abrir o portão e simplesmente levar o cachorro deles. Tudo gravado. Agora a polícia pede ajuda. Número 63. O empurrão do bode.
O dia estava calmo no lago até que um bode resolveu brincar. Um empurrãozinho bastou para transformar o passeio tranquilo num banho forçado e molhado. Número 64. Almoço no chão. Bastou um escorregão para o almoço ir parar no chão. Prato despedaçado, comida perdida e um homem com cara de "vou ouvir muito em casa". Número 65. Estacionamento que virou desastre. Chegar em casa não é garantia de paz. Um estacionamento errado e o carro destruiu caixa de correio, cerca e dignidade. O cérebro definitivamente ficou em ponto morto. Número 66. O pet mais comportado do mundo. Enquanto muitos animais fazem bagunça quando ficam sozinhos, esse aqui foi exemplar. Nenhuma travessura, nenhum desastre. Apenas esperando calmamente. MVP total. Só aquele olhar na escada dizendo: "Da próxima, traga petiscos". Número 67. Painel que derrubou. Tudo a estrutura parecia firme, até não estar mais. Um painel caiu e levou consigo a paciência de todo mundo. Ninguém quis tocar, arrumar, nem olhar, só aceitar que o caos venceu. Número 68. O banho de perfume sem vergonha. Esse cara não testou o perfume, ele tomou banho com ele. Se esbaldou nos borrifos como se fosse spa grátis, tudo sabendo que não ia comprar nada. E o cheiro? Esse ficou mais tempo que ele. Número 69. Algo que não era humano. Se movia rápido demais, dobrava de formas erradas. Parecia humano, mas não era. Surgiu, rastejou e desapareceu como se nunca tivesse existido. Só deixou arrepios. Número 70. A criatura na prateleira. Depois de um acidente no mercado, algo apareceu sentado na prateleira. Calmo, imóvel, como se tivesse alugado o espaço. Muito grande para ignorar, tranquilo demais para confrontar. Um verdadeiro documentário animal inesperado. Número 71. A tempestade. Pegou de surpresa dia de família, céu limpo, e de repente o temporal desabou. Um segundo seco, no outro ensopado. Ainda bem que o espaço era aberto, porque num lugar fechado seria desastre. Número 72. Piso falso no sótão. O cara deu um passo em falso e, puf, caiu direto do teto. Ficou só o buraco gritando nunca mais. O sótão deixou de ser depósito e virou armadilha. Confiança? Também sumiu. Número 73. O corpo que dobrou sozinho. Tudo parecia normal, até o corpo dele se curvar como se fosse manipulado por outra força. Por segundos parecia que alguém o controlava. Depois voltou ao normal, como se ninguém tivesse visto. Mas vimos. Número 74. O guarda e o invisível. O guarda se mexe, como se alguém tivesse passado ao lado dele. Um aceno, um passo para o lado, mas ninguém ali. Será que ele viu algo que os outros não veem? Número 75. Turno fantasma no Porto nos Portos, as câmeras captam o que os olhos ignoram. Sombras onde não deveriam estar. Luzes piscando, trabalhadores reagindo ao invisível. Turno da meia-noite é chamado de turno fantasma por um motivo. Número 76. Animal em fuga, e com vontade. A gaiola abriu e o bicho não hesitou. Saiu correndo, decidido. Não foi fuga, foi libertação. Quando a natureza quer sair, ninguém segura. Número 77. Movimento inumano. Esses homens não se moviam como o resto de nós. Rápidos, precisos, frios. Parecia que ativaram um modo secreto de força e controle. Se decidirem se virar contra nós, já era. Número 78. Os segredos atrás dos muros. Em locais isolados, escondidos por cercas e cadeados, experimentos estranhos acontecem. Criaturas híbridas, formas de vida que parecem pesadelos. Muita gente diz que é mito, até ver as imagens. Número 79. O homem que sabia do futuro. Ele estava lá, parado, e parecia saber exatamente o que ia acontecer. Se moveu no segundo exato, como se tivesse voltado no tempo só para evitar o pior. Sorte ou algo mais? Número 80. O ser que não pertencia ali no escuro, algo surgiu. A forma era quase humana, mas havia algo errado. O jeito como o observava parecia que te conhecia. Isso não era pet, era algo antigo, e estava só esperando o cair da noite. Número 81. A vovó que não brinca em serviço. Ela parecia doce, tranquila, até que a confusão começou. De repente, arma em mãos, atitude de veterana de guerra. Pode até fugir uma vez, mas ela volta e termina o que começou. Número 82. Aranha que ativa alarme. Já basta as aranhas subindo pelas paredes. Agora estão acionando alarmes. Se isso não é motivo para abandonar a casa e nunca mais olhar para trás, não sei o que é.
Número 83. Lixeira possuída. Em plena luz do dia, a lixeira se move. Para. Depois continua, como se estivesse sendo guiada. Invisível, mas certeira. Foi direto para a porta da frente. Se você abre, é o próximo. Número 84. Visitantes fantasmas no hospital. Alguns hospitais não se esvaziam. Câmeras captam figuras vagando, observando. Portas que se abrem sozinhas. Cortinas que se movem sem vento. Quando você vê, eles também te veem. Número 85. O intruso na filmagem caseira. Um vídeo caseiro parece normal, até que aparece alguém onde não devia estar. A câmera falha. O intruso já se foi. E o morador nem chama a polícia. Vai resolver do próprio jeito. A vida tem mostrado que com uma câmera ligada nada escapa. De sustos sobrenaturais a burrices no dia a dia, tudo vira registro. Você pode até duvidar, mas o vídeo não mente. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!